Fala galera, Robson Lima aqui com mais essa vlog e hoje eu vou falar do atentado à redação da revista parisiense Charlie Hebdo em 7 de janeiro de 2015 e mais especificamente uma pequena perspectiva sociológica sobre o assunto, já que há muita coisa acontecendo e enfim, eu queria dar minha contribuição. Primeira coisa que acontece quando a gente vê essas coisas, a gente deve se perguntar o porquê. O que incentiva alguém a pegar uma arma e sair matando pessoas em nome de uma religião, em nome de um deus e tal. E a gente sempre tem várias respostas a isso. Geralmente as respostas giram em torno de culpabilizar a religião em geral, ou a religião dita em si, no caso a religião islâmica, ou então culpabilizar a própria revista, porque a revista publicou essas coisas do contra Maomé e você sabe que você não pode mexer com essas pessoas, porque não sei o que, não sei o que. Essa é uma discussão interessantíssima, eu adoraria ter essa discussão hoje com vocês, mas ela é um pouquinho fora da, digamos, uma sociologia mais estrito sensu, sabe? Ela já entraria por umas questões mais morais e filosóficas e enfim. Esse é o tipo de coisa pra gente ter num outro momento. E o que eu quero trazer é uma pequena olhada por cima das causas e possíveis consequências do que acabou de acontecer. Ou melhor dizendo, o que uma sociologia que está atenta para as questões mais estruturais de uma sociedade, para as questões econômicas, sociais, o que essa religião olhando, o que essa sociologia pode dizer, não da religião, não do ato em si, mas quais serão as consequências desse ato e o que teria levado a esse ato pontual acontecer, ou melhor dizendo, quais são as condições de existência de um ato desses. Primeira coisa que a gente tem que pensar, a França ela está passando por uma certa recessão econômica há algum tempo, certo? Assim como a Europa de um modo geral. E a França em particular, ela tem uma coisa interessante. Como outros lugares da Europa, existem muitos imigrantes lá. E esses imigrantes na França, a maioria deles vem justamente das ex-colônias francesas, que hoje são países independentes, do norte da África principalmente, mas que possuem uma maioria muçulmana. Eles praticam um tipo particular de islamismo, né? Enfim. Então você já pode ver isso está dando. Então você tem essa sociedade que ela está passando por um processo econômico, social de desintegração e reintegração, né? Crise econômica, que se junta com essas coisas que a gente fala até meio cafonamente como desintegração da família, que na verdade é porque as taxas de divórcio estão aumentando e as famílias, e uma quantidade maior de mães solteiras e pais solteiros, e enfim, né? As crises sociais, as instabilidades sociais que geralmente se seguem a crises econômicas de longa duração, como tem sido a da França, né? Então, esses imigrantes que são vistos por uma certa parte da população que é representada politicamente pela extrema-direita, o partido do francês Le Pen, lá na França, essas pessoas que nós chamaríamos aqui no Brasil de conservadores, ou enfim, coxinha, sei lá, depende. Na verdade, nenhuma dessas denominações seria boa mesmo para isso, mas enfim. Esse setor com extrema direita, ele começa a enxergar no imigrante o problema. Ele começa a tornar o imigrante, especialmente o imigrante que professa a fé muçulmana, como o grande culpado, certo? Isso é uma pré-condição, ok? Então você tem duas até agora. Você tem uma mais econômica, que é uma recessão prolongada, que está acontecendo lá nos países da Europa. Isso já faz algum tempo, certo? E a França em particular, ela está sendo bastante pressionada por um certo setor de lá que quer, digamos, desafogar o Estado e essas coisas todas, que na verdade é implantar reformas de cunho liberal lá dentro, né? E você juntar isso com uma questão mais cultural, ou melhor dizendo, com uma questão cultural, que é justamente a reação ao multiculturalismo de certa parte da sociedade, certo? Porque o multiculturalismo, ele é justamente a ideia de que você tem que respeitar as culturas, você deve procurar conviver com elas do modo que te for possível. Não quer dizer necessariamente que você vai justificar coisas absurdas feitas em nome da cultura, não quer. Mas aí você vai tentar, digamos, conviver com eles, né? Isso já é uma outra questão também de até que ponto você pode conviver ou não, até que ponto é aceitável tal prática em nome da cultura, enfim, isso já é uma outra questão. O ponto é que a sociedade francesa enfrenta esse problema. Nós enfrentamos esse problema de uma outra forma, com uma outra configuração, certo?
com, eu diria, com a nossa ascensão do conservadorismo, né? O nosso reaparecimento do conservadorismo, que é latente na sociedade brasileira, que se manifesta sobretudo contra gays, lésbicas, transexuais e negros, etc. Politicamente falando, ele é identificado como Bolsonaro, mas a grande verdade mesmo é que o conservadorismo é uma coisa que perpassa partidos, né? Enfim, é um discurso, um modo de se ver o outro, mas até do que uma orientação propriamente política, né? Assim como na França, certo? Então você tem essas duas condições, tanto a econômica quanto a cultural, que são as pré-condições para que o terrorismo possa acontecer. Essas pré-condições estão presentes em muitos lugares, então por que a França em particular? Vamos lá. Primeiro, vamos tentar entender umas coisas. A França tem essa maior população, essa população muçulmana muito grande, então existe uma instabilidade ali. Terroristas do novo terrorismo, né? Que é um terrorismo global, certo? Um terrorismo que se utiliza da globalização, ou melhor dizendo, que se utiliza das ferramentas e infraestruturas de comunicação e transportes que foram criadas pelo processo globalização, certo? Notadamente internet. Eles usam esses veículos para transportar suas ideias e para se transportar para os lugares, porque a ideia é fazer uma guerra global, certo? Uma guerra descentralizada, cada célula faz o seu negócio, certo? Beleza. Então você começa a ver onde isso vai dar. Então por que atacaram na França e em outros lugares? Aí já é uma outra questão. Tem as questões próprias da França, como eu já falei, também tem as questões de possivelmente o serviço secreto da França deixou passar essa. Pode ser também que haja colaboradores dentro, pode ser que muitas outras coisas podem ter acontecido e isso vai acabar sendo investigado com o tempo. Mas é interessante que o terrorismo, e apesar de se dizer internacional, ele não ataca indiscriminadamente, certo? Pode parar a pensar que desde 2001 não tem um atentado em solo americano? Por quê? Porque eles estão vigiando, eles são poderosos, os Estados Unidos eles têm condições de fazer esse tipo de vigilância. Outros países não têm. Apesar de estarem também envolvidos na tal guerra ao terror, e a França é um deles, a França, a Inglaterra, a Alemanha, em menor medida um pouco a Alemanha, eles estão metidos junto com os Estados Unidos nessa coalizão anti-terror, certo? Então eles acabam sendo um alvo privilegiado disso. Robson, você está falando de terrorismo e tal, sim. Então você está falando de religião islâmica. Então isso significaria que a religião islâmica ela é um fator preponderante? Alguém que professa a fé islâmica é mais propenso a ser um extremista? Não. O que eu vou dizer é o seguinte. Essa questão em particular, não, gente, até porque essa questão ela tem muito pouco a ver com a própria religião islâmica, certo? Assim como existem terrorismos de cristãos e terrorismos de judeus, existem terrorismos de islâmicos e terrorismos de hindus e terrorismos de que não tem religião nenhuma, certo? Que são mais propriamente falando nacionalistas, como as células terroristas da Chechênia, lá na Chechênia, ou para por exemplo, uma religioso cristão, os grupos extremistas de terrorismo doméstico lá nos Estados Unidos, que explodiam clínicas de aborto, né, nos anos 90 e tal. Isso aconteceu bastante. Um outro exemplo nacionalista seria o ETA, o grupo separatista basco, ou o pessoal do IRA também lá na Irlanda, etc. Esses terrorismos mais tradicionais, digamos, velhos terrorismos, eles convivem com os novos terrorismos, que são os terrorismos globais. A religião ela funciona, digamos, como uma cola, como um discurso que permite juntar de pessoas de diversas biografias, diversas nacionalidades, diversas coisas. Sim. É o único? Não. É o mais propenso? Não. Então é importante a gente perceber que quando eu estou falando aqui de terrorismos, eu não estou falando que uma religião é má e a outra é boa, ou que todas as religiões são más. Esse tipo de discussão não me interessa aos sociólogos. O que nos interessa é justamente as condições de uma ação e para onde ela pode ir. O que há outras pesquisas históricas e sociológicas e, enfim, podem nos dizer sobre tal assunto. Certo? Robson, então qual é a grande lição aqui? Bom, a grande lição, meu amigo, o mundo é um lugar perigoso e sem respeito, sem humanismo, a gente não vai para lugar nenhum, essa é a grande verdade.
Você não pode esperar que um Estado nacional exerça o humanismo, é bem verdade. Você não pode esperar nenhum compromisso ético de um sistema capitalista. Não, não pode, porque ele é um sistema fundamentalmente aético. Ele não tem ética nenhuma. Isso quem disse foi Weber. Não, nem comecem com essa história de que isso é coisa de marxista. Individualmente nós podemos fazer alguma coisa, em grupos, etc. Podemos sim lutar contra a intolerância, lutar contra o preconceito. Isso vai se ligar com um outro aspecto, que é justamente aquela história que eu já falei no Educação Emancipada, quando estava comentando o Educação após Auschwitz, que é a questão do esclarecimento, certo? Mas isso é para um outro vídeo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? É um pouco curto, um pouco mais curto do que geralmente eu faço, mas eu queria só oferecer um pequeno visão, uma pequena, digamos, um caminho para a gente percorrer quando a gente discute essas coisas e quem sabe sair do senso comum de que é culpa dos terroristas, de que é culpa dos muçulmanos, é culpa da religião, é culpa da revista que foi uma louca de ficar postando essas coisas. Vamos tentar sair um pouco disso, até porque nada justifica violência, nada justifica barbárie, tá? Então, em nome inclusive de um multiculturalismo, a gente pode eximir pessoas que são efetivamente culpadas? Não, ok? Terroristas não representam islâmicos. A revista em si não estava errada em postar o que estava postando, porque honestamente a gente não... A França entende liberdade de expressão daquele jeito, entende? Então, se a França, que é o governo de lá, diz que dá ok, quem somos nós para dizer, né? Podemos ter problemas com isso moral e eticamente, de ficar fazendo charges bem assim com a religião dos outros? Podemos ter nossos problemas, podemos discutir isso. Mas o que interessa é que nessa discussão a gente não coloque a culpa na revista, porque isso também não tem sentido nenhum, certo? Eu espero ter contribuído um pouco com isso. No mais, gente, bem, 2015 já chegou chegando, né? Então, se vocês gostaram, é um pequeno vídeo, eu sei, mas se vocês gostaram da ideia, vocês querem ouvir mais, se vocês quiserem deixar comentários aqui, por favor, deixem, vamos fazer um papo legal aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, compartilhem nas suas redes sociais também, inscrevam-se no canal se vocês gostaram e querem ouvir mais sobre esse assunto e outros assuntos e sobre sociologia de um modo geral. No mais, minha gente, muito obrigado mesmo. Robson Lima. Muito obrigado, gente. Desligado.